pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai começar uma série de alguns vídeos a respeito da decomposição em frações parciais. O que é isso? É uma técnica onde a gente vai pegar uma função que é o quociente de dois polinômios e vai escrever isso de uma maneira mais simples para que a gente consiga integrar essa função. Eu vou mostrar aqui a técnica geral, um pouco para começar. A gente vai falar especificamente nesse vídeo de polinômios de grau 2 no denominador. E nos próximos vídeos a gente vai ver outros casos. Então, para começar, vamos já falar um pouquinho da decomposição em frações parciais, porque o nosso problema é o seguinte, né? Então, qual que é o problema? Então, o problema é calcular a integral de p de x sobre q de x dx, onde P e Q são polinômios. Certo? E essa técnica não funciona em qualquer caso. Então, é crucial que a gente, quando vá aplicar essa técnica de decomposição em frações parciais, a gente já tenha que o grau do polinômio de baixo é maior do que o grau do polinômio de cima, certo? Então, eu tenho que ter um polinômio em cima de grau menor que o polinômio de baixo. Então, se o de baixo tem grau quadrático, por exemplo, é uma coisa x² mais bx mais c, em cima eu posso ter no máximo um polinômio de grau 1, uma reta. Se aqui for um polinômio de grau cubo, eu posso ter no máximo em cima um polinômio quadrático e assim por diante, certo? Então, essa técnica, a gente tem que ter essa situação. Ah, mas professor, e se eu não tiver essa situação? A gente vai ver num exemplo como fazer quando eu não tenho o grau do de baixo maior do que o de cima, certo? Então, isso é crucial, você tem que se atentar a isso antes de fazer essa técnica, certo? E essa técnica consiste do seguinte: eu escrever o p de x sobre q de x como uma soma de outras frações. Não vou colocar quem são aqui, porque a gente vai ver quais são elas em cada caso. Então, vai ter frações aqui, frações aqui, frações aqui, onde os termos de baixo aqui vão ser os termos irredutíveis desse polinômio q de x. Ah, mas o que é um termo redutível? Não se preocupe, que a gente vai ver logo na sequência, certo? Então, é isso que nós queremos fazer. E para começar, a gente vai trabalhar primeiro com o caso. Então, o nosso caso do vídeo de hoje é o caso onde o q de x é um polinômio de grau 2, ou seja, ele é um polinômio quadrático, certo? Então, a gente vai assumir que é um polinômio de grau 2 e a gente vai assumir que o q de x ele é da forma x² mais bx mais c. Então, o número que está multiplicando aqui o quadrado é 1. Eu sempre posso assumir isso porque nessa integral, se o número que está multiplicando o x² não for 1, eu tiro ele em evidência e jogo ele para fora da integral. Então, a gente vai ver isso também em alguns exemplos, que eu posso assumir isso sem problema nenhum, certo? E dentro desse caso aqui, nós temos 3 casos possíveis, certo? Então, o primeiro é o q de x tem 2 raízes reais distintas. Certo? Que a gente vai chamar alfa e beta. Então,
O polinômio Q, nós estamos assumindo nesse caso que ele tem duas raízes reais diferentes, certo? Então, o alfa e o beta são números diferentes, tá? Então, nesse caso, como é que a gente pode escrever o Q? O Q de x, ele se escreve como x menos alfa por x menos beta. A gente sabe que se eu tenho as duas raízes, como o polinômio aqui, o a é 1, ele se escreve assim. Cada um desses é o que a gente chama de fator. Então, esses são os fatores irredutíveis de Q, nesse caso, certo? E nesse caso, a gente vai mostrar o seguinte. Vou mostrar que vale que se eu tiver, então eu tenho um polinômio aqui de grau 2, certo? Então, se eu tiver se o polinômio Q, desculpa, né? Se o polinômio Q é de grau 2, o P pode ter no máximo grau 1, então a gente vai querer escrever mx mais n sobre x quadrado mais bx mais c. Esse eu estou assumindo que é o P, e esse é o nosso Q de x, certo? Isso aqui, então, é o mx mais n sobre o que eu estou assumindo que é assim, x menos alfa, x menos beta. E a gente vai mostrar que eu consigo constantes, então aqui A maiúsculo e B maiúsculo, de maneira que eu consigo escrever isso como A sobre x menos alfa e B sobre x menos beta. Então, aqui, para algum A e B reais. Para alguns, na verdade, né? Ou seja, se eu estou com um polinômio de grau 1 dividido por um polinômio de grau 2 e esse polinômio de grau 2 tem duas raízes reais, essa diferença aqui, esse quociente do P pelo Q, eu consigo escrever como A sobre x menos alfa mais B sobre x menos beta. Antes da gente mostrar que isso é verdade, eu vou mostrar por que isso ajuda a gente a resolver a integral. Então, a gente quer resolver essa integral, né? A gente estava querendo calcular a integral de P de x sobre Q de x dx. Então, isso é integral. O meu P, eu estou falando que ele é mx mais n sobre x quadrado mais bx mais c, que é o Q dx. E eu falei que esse polinômio aqui, ele é dessa forma, a sobre x menos alfa e b sobre x menos beta. Então, ficou a sobre x menos alfa dx mais, vou colocar assim, né? Esse polinômio aqui, ele é assim, a mais b sobre x menos beta dx. Então, eu posso separar essas integrais. Eu fiquei com a integral de a sobre x menos alfa dx mais b integral de b sobre x menos beta dx. Esse a é uma constante, ele sai da integral, a integral de 1 sobre x menos alfa dx, então isso aqui ficou a ln do módulo de x menos alfa. A mesma coisa para a segunda, ficou b ln do módulo de x menos beta mais uma constante. Então, usando esse método, o método de decomposições parciais, na verdade, é esse, é falar que eu consigo escrever essa fração dessa forma, e para usar isso para resolver uma integral é bastante simples. Eu troco essa fração por essa que a gente conseguiu e a gente tem como resolver essa integral, certo? Bom, vamos mostrar agora que isso é verdade, vamos demonstrar essa técnica. Então, vamos demonstrar esse caso.
Então é assim, nós estamos com mx mais n sobre x² mais bx mais c. E eu quero escrever isso como a sobre x menos alfa mais b sobre x menos beta, certo? Onde lembra, alfa e beta são as raízes de x² mais bx mais c. E nesse caso, nós estamos assumindo que o alfa é diferente do beta. Tem que prestar bastante atenção nessa demonstração, porque com essa demonstração eu mostro para vocês também como a gente calcula o A e o B em cada exemplo. E a gente vai fazer isso na sequência, certo? Então, vamos lá. A gente quer resolver essa igualdade aqui, a gente quer mostrar que existem A e B que resolvem essa equação. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, desse lado, eu vou tirar o mínimo. Então, eu fico com x menos alfa, x menos beta. E aqui, quando eu faço x menos alfa por x menos beta dividido por x menos alfa, sobra só o x menos beta multiplicado por a, então ax menos beta, mais o b por x menos alfa. Certo? Bom, então, para resolver isso, eu tenho isso aqui igual. Esse de baixo, a gente sabe que é esse, né? Então, isso aqui ficou a x menos beta mais b x menos alfa sobre... Esse a gente já sabia, é esse aqui, né? x² mais bx mais c. Então, para que essas igualdades sejam iguais, os numeradores precisam ser iguais. Logo, o mx mais n tem que ser igual ao numerador dessa aqui, que é a por x menos beta mais b por x menos alfa. Certo? Só que isso aqui tem que valer para x real. A princípio, como eu estou fazendo isso, x não pode ser nem alfa e nem beta, porque zero é o denominador. Então aqui a gente deveria considerar x real, exceto por alfa e por beta. Mas a gente vê que essas duas funções aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, são polinômios. Então, se elas são iguais para todo x real que não são alfa e beta, como eu tenho duas funções contínuas, elas têm que ser iguais também, inclusive para o alfa e para o beta. Então, aqui a gente tem a igualdade para todo x real. Certo? Mas isso ser igual para todo x real, se a gente reescrever esse lado direito, a gente tem o seguinte. Eu vou ficar com mx mais n igual. Aqui o que multiplica x é a mais b. E o que sobra é menos a beta menos b alfa. Para que isso seja igual para todo x real, aqui é a beta, desculpa, faltou um x. Para que essas duas funções sejam iguais para todo x real, isso só acontece, isso aqui são dois polinômios de grau 1, né? Isso só acontece quando cada coeficiente é igual. Então, ou seja, o a mais b é m e o menos a beta menos b alfa é igual a n. Então, nós temos esse sistema aqui, ou seja, o sistema é a mais b igual a m e a beta mais a alfa igual a menos n. Se a gente escrever esse sistema na forma matricial, a gente vai ver que fica assim, 1, beta alfa, a, b igual a m menos n. E se eu chamar essa matriz aqui, vou colocar um A diferente assim, né? Se A é essa matriz, a gente vê que o determinante dessa matriz A é alfa menos beta, que por hipótese é diferente de zero, porque o alfa é diferente do beta. Então eu estou com um sistema 2 por 2, onde a matriz dos coeficientes é uma matriz com determinante diferente de zero.
Então, a gente sabe que, portanto, esse sistema tem única solução. Então, existem únicos A e B, de maneira que eu consiga escrever o mx mais n sobre x² mais bx mais c nessa forma, onde aqui são as raízes diferentes desse polinômio aqui. Certo? Então, aqui a gente termina a demonstração desse caso, ou seja, existem esses A e Bs. A gente consegue tirar daqui quem são, né? A gente pode resolver esse sistema, inverte essa matriz, passa para lá, a gente sabe exatamente quem é A e quem é B. Mas a gente não costuma usar a fórmula geral para A e para B. A gente faz isso em exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer seria, vamos tentar resolver. Vamos resolver a integral de x sobre x² menos 5x mais 6 dx. Então, nós estamos nesse caso, né? O caso é o polinômio de cima tem grau 1, ele é 1x mais 0, e o polinômio de baixo tem grau 2. Vamos ver o que acontece com o polinômio de baixo, né? O polinômio de baixo, o x² menos 5x mais 6, a gente consegue escrever ele como x menos 2 por x menos 3. Certo? Então, o que a gente quer resolver é escrever o x sobre x² menos 5x mais 6 da forma a sobre o primeiro, x menos 2, mais b sobre o segundo, x menos 3. Ah, professor, se eu trocar a ordem deles faz diferença? Não faz diferença, só vai achar os valores trocados, mas não tem problema, vai dar exatamente a mesma resposta. E aqui, o jeito que eu mostrei para vocês que isso tinha solução é o jeito que nós vamos usar para determinar quem são A e B. Então, aqui nesse caso, a gente tira o mínimo, eu vou ficar então com x menos 2, x menos 3. Aqui, quando eu divido esse por esse, eu sobra a x menos 3 mais b x menos 2. Certo? Então, ficou no numerador a mais b x menos 3a menos 2b. E no denominador eu fiquei com, de novo, quando eu multiplicar, isso aqui fica x² menos 5x mais 6. Como essas frações são iguais e os denominadores são iguais, então os numeradores são iguais. Então isso aqui dá pra gente que o x é a mais b x menos 3a menos 2b. Aqui, isso aqui vale, lembrando, né? Isso aqui vale para todo x real. Certo? Daqui, você poderia resolver o seu problema fazendo o sistema. Esse a mais b é 1, que é o coeficiente do x, e esse menos 3a menos 2b é 0, e você resolve o sistema. Eu vou mostrar para vocês uma outra maneira, que nesse caso, em alguns outros, fica mais simples. Então aqui, ao invés de fazer essa distribuição, eu vou manter do jeito que está. Então, aqui ficou a x menos 3 mais b x menos 2. E aqui eu vou manter a igualdade do jeito que ela aparece ali. Isso é igual a x. Então, o a x menos 3 mais b x menos 2, isso é igual a x para qualquer x real. Então, aqui tem um jeito simples, veja o que acontece se eu tomar x igual a 2 nessa igualdade. Porque como vale para todo x real, eu posso chutar valores aqui que ela vai continuar sendo verdade. Quando eu coloco x igual a 2 aqui, veja o que acontece, né? Com x igual a 2, eu fico com 2 igual a
2 menos 3 dá menos 1, então dá menos A. E esse x menos 2 fica 2 menos 2, que dá 0. Então aqui eu já tiro o valor de A. Ou seja, o A é menos 2. Se eu tomar nessa igualdade x igual a 3, eu fico com 3 igual. Aqui, o 3 menos 3 dá 0, então não aparece o A. E quando eu fizer 3 menos 2 dá 1, então eu fico com B. E daqui sai B igual a 3. Ou seja, a gente escreveu o x quadrado, o x sobre x quadrado menos 5x mais 6, ficou A sobre x menos 2, então menos 2 sobre x menos 2, mais o B3 sobre x menos 3. Se você quiser fazer a conta aqui para você ver se você acertou, em cima você vai ficar com menos 2x menos 3, mais 3x menos 2. Então vai ficar menos 2 mais 6, menos 2x, mais 6, mais 3x menos 6. O 6 cancela, 2x menos 2x mais 3x dá só o x, que é o que está aqui em cima. Então tá ok. Então nós chegamos nesse aqui. E isso tá ok. Mas esse não era o problema era resolver essa integral. Ok, agora a gente volta aqui. Essa integral então ficou a integral desse termo, é a integral desse, então fica menos 2 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx, mais 3 vezes a integral de 1 sobre x menos 3 dx. Então a gente fica com menos 2 ln do módulo de x menos 2. Mais essa aqui fica 3 ln do módulo de x menos 3, mais constante, certo? Só vou mostrar para vocês um outro jeito de escrever essa solução aqui, porque isso pode aparecer às vezes num gabarito de uma lista, num gabarito de um livro, e às vezes um software que você tenta usar para resolver esse problema vai te dar uma resposta um pouco diferente disso aqui. Então, a gente resolveu essa integral aqui. A gente resolveu a integral de x sobre x ao quadrado menos 5x mais 6 dx. E a gente chegou em menos 2 ln do módulo de x menos 2 mais 3 ln do módulo de x menos 3 mais constante. Certo? Foi isso que nós chegamos no resultado aqui, usando a decomposição em frações parciais para esse caso. Beleza. Só que vamos usar a propriedade de ln, né? Quando eu tenho um número multiplicando ln, esse número pode passar para dentro como expoente. Então eu fico com ln do módulo de x menos 2 a menos 2. Mais, aqui também, ln do módulo de x menos 3 ao cubo, mais constante. Certo? Bom, propriedade do ln, a soma de dois ln's é o ln do produto. Então isso fica ln do módulo de x menos 2 a menos 2 vezes x menos 3 ao cubo mais constante. E esse menos 2 que está aqui, eu posso escrever como 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Então eu posso escrever o ln do módulo de x menos 3 ao cubo sobre x menos 2 ao quadrado mais constante. Certo? Então, a gente consegue escrever a resposta para esse problema, ou assim, que era o jeito que a gente tinha encontrado já na primeira, uma vez que a gente resolveu, e tá ok, se você quiser deixar desse jeito, não está errado. Se você quiser escrever de um jeito mais elegante, você pode continuar usando as propriedades do ln e chegar nessa resposta. As duas corretas, então fica a critério de você, como você quer deixar a sua resposta. Certo?
Então, fiquem ligados que no próximo vídeo nós vamos continuar estudando a técnica de decomposição em frações parciais, também no caso de polinômio onde o de baixo tem grau 2, só que agora com duas raízes iguais. Fique ligado e até a próxima.